Então vamos lá. Agora, como eu estou colocando aí, a gente vai falar um epílogo provisório, mas é um epílogo muito provisório mesmo, porque já vai ter outras coisas, tá? Mas só agora a gente vai começar a falar de números reais, finalmente. Então, agora, hoje, e nesse momento eu quero só dar uma recapitulada em onde a gente está, porque esse é um momento agora muito importante da disciplina, tá? É o clímax, digamos assim, dessa disciplina. Beleza? É começar a falar de números reais. E aí, como eu já defendi com vocês várias vezes, eu acho que para a gente pensar sobre a forma como a estrutura dos números reais é concebida na matemática contemporânea, é, do ponto de vista do conhecimento matemático para o ensino, né? Assim, conhecimento docente, conhecimento de professores, eu acho que é um aspecto fundamental situar a construção dos números reais nessa história que a gente está contando, que começa com os números naturais, tá? Beleza? Então, a gente entender por que a construção dos números reais e por que o conceito e a estrutura de números reais como corpo ordenado completo é tão importante, né? Assim. Então, a gente começou com os inteiros. Opa, peraí, calma aí. E aí, por meio dessa classe de equivalência, dessa relação de equivalência, a gente chegou nos, nos. Começou com os inteiros, não, começou com os naturais, chegou nos inteiros, e com isso a gente fez a inclusão dos inversos aditivos e somente eles, certo? E aí, eu acho que é importante pensar nessa ideia de estrutura mínima, né? Em geral se usa a palavra uma estrutura minimal, certo? Eu acho que é uma maneira também que ajuda a gente a pensar nos inteiros, tá? Beleza? Pensar nos inteiros não, pensar em todos esses conjuntos numéricos. O que são esses conjuntos numéricos do ponto de dentro da matemática contemporânea, tá? O que eles significam, digamos assim? E isso que vai ajudar a pensar em R também, beleza? Então, o que eu escrevi aí, quando a gente passa dos naturais para os inteiros, a gente inclui os inversos aditivos e, como eu já falei agora há pouco, com bastante destaque, e somente eles, beleza? Então, a gente pode pensar que os números inteiros, eles constituem o menor anel que estende Z, tá? O que significa isso? Menor anel que estende Z. Significa que os inteiros, eles correspondem à estrutura mínima que a gente precisa para ter os naturais, né, e poder subtrair. É o mínimo que a gente precisa, né, para poder subtrair, ou em outras palavras, para ter os naturais, estender os naturais, tendo os inversos aditivos. Beleza? Tá? Tranquilo? Isso que é um anel. Um anel tem que ter inversos aditivos. Beleza? Então, nesse sentido que eu estou falando, que os inteiros são o menor anel que estende os naturais. Fez sentido isso? Certo? Analogamente, né, pensando dessa forma também, na próxima passagem, a gente vai passar para os racionais, tá? E os racionais, o que eu vou fazer? Eu vou incluir os inversos multiplicativos e infinitos outros elementos, também como eu acabei de falar, de forma bastante enfática. Beleza? Nesse sentido, eu posso pensar que os racionais constituem o menor corpo que estende Z, ou seja, é a menor estrutura, a estrutura mínima que eu, que eu posso ter para continuar aquilo que eu fazia nos inteiros e poder dividir.
ou poder ter inversos multiplicativos. Fez sentido isso? Tá? Então, o que são os racionais? Os racionais é a menor coisa que eu preciso ter para ter os inteiros, estender os inteiros e poder ter divisão. Ou poder ter fração, em outras palavras. Tá legal, pessoal? Fez sentido? Certo? Então, nesse sentido, eu digo que os racionais são o menor corpo que estende Z, tá? E aí, isso aqui tem até essa questão aqui que a gente já falou também sobre ela, mas os racionais, o menor corpo que estende Z, isso tem até um nome em álgebra, isso a gente chama de corpo de frações de um domínio, né? E a gente tem um domínio de integridade, como é o caso dos inteiros, e a gente sempre pode definir as frações que estendem aquele domínio, beleza? É o que a gente faz, por exemplo, com polinômios, e por meio de uma construção análoga à construção dos inteiros, eu posso definir aquilo que nós chamamos de funções racionais, que são as frações de polinômios, e que são um corpo. Beleza? Tá? Tranquilo? Certo? E aí, isso vai ser importante para a gente, né? Porque, tipo assim, eu posso pensar que existem infinitos anéis maiores que Z, mas que também estendem N. Então, Z é uma estrutura minimal nesse sentido, certo? Assim como existem infinitos corpos que estendem os inteiros, mas que são maiores do que Q, certo? Então, existem outros corpos, além de Q vão existir infinitos outros corpos, tá? Mas que é o mínimo que eu preciso para poder falar de frações, certo? Quando a gente for continuar essa história, certo? A gente vai querer falar da ideia de completamento topológico, tá? Que é o que eu vou falar agora, certo? Então, que a gente vai começar a falar agora e vai continuar na aula que vem. Então, a ideia de completamento topológico é o mínimo. Então, quando eu estou aí nos racionais, eu já tenho um corpo ordenado. Tá legal? Certo? Nos inteiros, nos reais, eu vou continuar com o corpo ordenado. Tá? Mas só que, além disso, eu vou pensar numa ideia que, diferente das ideias que a gente pensou até agora, não é mais uma ideia algébrica. Porque, para chegar nos reais, a ideia que eu preciso pensar é uma ideia de aproximação, certo? É o que a gente vai começar a falar agora, beleza? Tranquilo? Então, é uma ideia que eu posso pensar assim, de tapar buracos. Tá legal? Beleza? Ou, em outras palavras, em outros termos que são melhores, de poder representar todas as medidas. É sobre isso que a gente vai começar falando agora, tá? Para falar dessa ideia, então, em que sentido eu quero estender os racionais agora? Eu quero estender os racionais no seguinte sentido: os racionais representam algumas medidas, mas existem medidas que não podem ser representadas pelos racionais, certo? Beleza? Essas medidas que os gregos chamavam de incomensuráveis, que vão me criar a necessidade de definir os números reais. Beleza? Tranquilo? Então, voltando de novo ao início da história. Na minha primeira extensão dos naturais para os inteiros, o que eu queria completar seriam os inversos aditivos, que é uma ideia algébrica. Na minha segunda extensão dos inteiros para os racionais, o que eu quero completar são os inversos multiplicativos, que também é uma ideia algébrica. Por que algébrica? Porque vem das operações. Tá? Agora, na minha próxima extensão, na minha próxima passagem, o que eu quero complementar são as medidas. Eu quero agora inventar um novo objeto, quer dizer, eu inventei um objeto que me permitia subtrair. Depois, são os números inteiros. Eu inventei um objeto, que são os números racionais, que me permitia dividir.
Agora, eu vou inventar um outro objeto, um novo objeto, que são os números reais, que me permitem medir. E o que a gente vai ver em seguida é que a ideia de medida, na sua generalidade, ou seja, para medir qualquer coisa, eu preciso necessariamente de um processo de aproximação infinita. Danilo. Então, desse jeito, dá para dizer que os reais são um conjunto de todas as medidas? Eu nunca tinha pensado Sim. nisso. Que loucura. Estamos com todas as medidas possíveis, isso. Então, tipo assim, é como se os reais viessem expandir a ideia de medida, tipo no cálculo, sei lá, tipo a derivada vai expandir a ideia de tangência, algo nesse sentido, assim. Não sei se dá para dizer isso. Sim, pode ser. Que loucura, nunca tinha pensado, que loucura, nunca tinha pensado nisso. Tá. Mas então, justamente. Beleza? A gente vai. É sobre isso que a gente vai falar agora, tá, Danilo? A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Mas, enfim. Então, isso aí que é a ideia de corpo ordenado completo. Esse completo é no sentido de representar todas as medidas. É isso que a palavra completo, quando eu falo de corpo ordenado completo, quer dizer, tá? E aí a gente vai ver que, para poder representar todas as medidas, não é suficiente pensar de forma exclusivamente algébrica, a partir dos naturais, tá? Porque a história que eu estou é assim, eu começo nos naturais e, por enquanto, eu estou apenas operando com os números naturais, tá? Operando com os números naturais, eu consegui chegar nos inteiros e consegui chegar nos racionais. Só por meio de operação de adição e multiplicação, certo? Só que agora, só pensando assim, eu não consigo chegar nos reais. Ou seja, só pensando algebricamente, a partir dos números naturais, eu não consigo representar todas as medidas, tá? Então, eu preciso de uma nova ideia que me permita representar todas as medidas. E essa ideia é a ideia que a gente chama hoje, na matemática contemporânea, de completamento. Tá legal, pessoal? Fez sentido, Danilo? Fez sentido isso? Você falou também que dá para chegar nos algébricos, né? Dá para chegar nos algébricos, mas aí já lançando mão de um outro recurso, né? Que é o recurso que, digamos assim, o algébrico é o máximo que a gente consegue esticar, tá? Isso. Porque aí eu já estou lançando mão de um outro recurso, que é o recurso de raiz, né? De considerar raiz quadrada. Beleza? Raiz quadrada não, raiz qualquer, raiz enésima. Beleza, pessoal? Raiz de polinômio, né, na verdade. Tá de boa isso? Então, como eu estou falando, isso que eu estou falando agora é o clímax desse curso, tá? Dessa disciplina. Talvez as coisas mais importantes são essas que eu estou falando agora. Beleza? Tá de boa isso? Tá? E também, uma coisa que a gente já falou, nesse sentido, eu também posso pensar nos reais, pensando com uma estrutura minimal, tá? Porque os reais é o mínimo que eu preciso para estender os racionais e poder representar qualquer medida. Tá legal? Beleza? E, então, nesse sentido, eu penso nos reais como uma estrutura minimal. É a menor coisa que eu preciso ter para ser capaz de representar qualquer medida. Tá legal? Certo? Só que ele também é uma estrutura maximal, porque quando eu passo dos reais, eu perco a possibilidade de poder ordenar, no sentido algébrico, né? De ter uma relação de ordem que dialogue, que seja amarrada com as operações. Tá? Então, os reais são o mínimo que eu preciso ter para ter completamento, para poder medir, e é o máximo que eu posso ter para poder ordenar. Por isso que a frase R é um corpo ordenado completo é tão especial. Tá? R é o único corpo que estende que e que é completo. Corpo ordenado, né?
e que é completo e ordenado, tá? Então, por isso que é foda falar que R é um corpo ordenado completo, e por isso que isso caracteriza R. E por isso que é tão triste isso ser tão pouco explorado nas disciplinas convencionais de análise. Beleza, pessoal? Tá de boa? Eu fico pensando que quando você fala isso, a gente não está nem pensando diretamente nos números que estão lá dentro, né? Mas na característica do conjunto em si. E por acaso são números. Sei lá, entendeu? Tipo, isso. Sei lá, algo assim. Não, fala. Não, é isso mesmo. Por acaso são números, mas podia, sei lá, ser outra coisa. Não sei. Sim. Então, justamente, isso que o Danilo falou é uma coisa bem importante, tá? Que é o seguinte: por que a gente chama os números reais de números? Poderia não chamar, tá? Isso eu acho que é como os gregos não chamavam, beleza? Eu acho isso importante porque a gente pensa hoje no conceito de número como uma coisa muito naturalizada, né? Assim, mas por que a gente chama? Porque repara só, se a gente pensar nisso aí, os naturais, inteiros, racionais e reais são objetos e complexos, posso colocar os complexos, são objetos matemáticos completamente diferentes, tá? Por que a gente chama isso tudo de número? Isso é uma opção que é feita na matemática. Poderia não considerar, eu poderia considerar número é só o que serve para contar, ou poderia não chamar os reais de números, ou por que a gente chama os complexos de números? É uma opção de colocar isso tudo na mesma categoria, entendeu? No mesmo tipo de coisa. Poderia não ter. Porque, por exemplo, os quatérnios, a gente também não chama mais de número. Quatérnios é uma estrutura que estende os complexos. Eu não chamo mais de número. Beleza? Eu poderia chamar. Então, isso é meio arbitrário, é meio uma escolha de conveniência da matemática contemporânea. O conceito de número pode mudar no futuro, como ele não foi sempre o que é hoje, e pode não ser no futuro. Beleza? Certo, pessoal? Danilo, quer comentar alguma coisa? Então, eu tô viajando mesmo. É porque, assim, quando você. Eu acho que os complexos ajudam muito a dar esse gosto, assim. Porque quando chega no. Você falar pra pessoa que 1 mais 2 é um número, porra, é muito louco isso, né, cara? Tipo, considerar isso, sei lá, um número da mesma maneira que você considera natural no número, sabe? Isso, exatamente. Exatamente, não é da mesma maneira. Entendeu? Isso é uma coisa meio arbitrária. Entendeu? Porque é isso, o número complexo é um tipo de coisa muito diferente do número natural. Mas eu coloco tudo no mesmo rótulo. Entendeu? A gente tem que problematizar isso, né? E aí a gente quer que o nosso aluno aceite que o número complexo é um número, entendeu? Eu lembrei de uma frase agora, eu joguei no Google aqui rapidinho. Eu não conheci esse cara, um matemático é Leopold Kronecker, que ele fala Sim, que sim. Deus criou os naturais, o resto é obra do homem. Assim, eu lembrei disso agora. Sim, isso aí. O resto é uma abstração muito louca, Essa assim. frase essa frase é bem conhecida, assim. Mas, enfim, é a maneira dele pensar, mas eu também não acredito em Deus, né? Então, Também não. mas, mas Ah, mas enfim, eu vai pensando nessa coisa de que, tipo assim, né? No sentido de que são níveis de abstração, assim, que vão aprofundando e tal, e lá no final você tem uma coisa que lembra muito pouco que você tinha no começo, né? É o que você está falando, exatamente. noção, quando você pensa lá no começo, que a noção de contagem, isso ficou muito para trás, assim, a gente já está na viagem muito mais louca agora, assim, é outra parada, né? Isso, exatamente. Então, isso, pro conhecimento docente, pro conhecimento para ensinar, eu acho essa reflexão fundamental. Entendeu? Porque a gente tem que estar atento, por isso que eu estou falando. Cada vez que você introduz na escola um novo tipo de número, você está ressignificando a própria ideia de número. E a gente fala isso como se fosse a coisa mais natural possível, entendeu? E não é. Beleza? E isso que é tão importante para uma matemática do ensino, né? Assim. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá. Então agora vamos passar para o
para outro PowerPoint. Calma aí. Então, olha só. Agora a gente vai voltar a falar da ideia de medida, tá? E basicamente o que eu quero discutir com vocês é assim, é aquilo que eu já falei. Eu quero inventar um novo objeto matemático que vai servir para medir, tá? Beleza? E aí o que a gente tem que pensar é que o nosso universo numérico que a gente tem até agora, que são os números naturais, não são suficientes para definir todas as medidas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então é isso que eu quero dizer, tá? Então a gente vai falar da ideia de grandeza e medidas, sobre o qual nós já falamos algumas aulas atrás, mas na sua generalidade, que a gente falou disso, que a gente até falou naquelas interpretações da operação de multiplicação e divisão e tal, né? Só que a gente falou só no caso comensurável, tá? Então agora eu quero falar essas ideias no caso geral, que é o caso comensurável e incomensurável, tá? Então vamos lá, esse diagrama, isso aí a gente já falou, beleza? Só recapitulação. Então a gente já falou nessas três situações, algumas aulas atrás, que é medir? Eu quero ver quantas vezes uma grandeza cabe na outra, né? Duas grandezas de mesma espécie, de mesma natureza, que eu vou pensar como uma unidade de medida, e x é a grandeza que eu quero medir em relação à unidade u. Então, o que significa medir? Significa verificar quantas vezes u cabe dentro de x. Tá tranquilo? Tá? Então, a primeira situação, que é a mais simples, a gente já falou sobre isso, né? É quando u cabe um número inteiro de vezes dentro de x, tá? E aí a medida de x em relação a u é um número natural, beleza? Depois tem a segunda situação, que é quando u não cabe um número inteiro de vezes, mas tem uma subdivisão que cabe, tá? Então, a gente tem aí u, e eu vou considerar uma subdivisão de u em m partes iguais, então assim eu obtenho uma subunidade u', e essa subunidade u' cabe um número inteiro de vezes dentro da grandeza que eu quero medir, eu estou chamando aí de CD, certo? Então eu tenho que u é m vezes essa subunidade u', e tenho que CD, ou x, é n vezes essa mesma subunidade u', tá? Certo? Em outras palavras, essa é a situação na qual essas duas grandezas, u e x, têm uma subdivisão comum, que é esse u', tá? Ou seja, existe uma outra grandeza que cabe um número inteiro de vezes, tanto em U quanto em CD, tá? Essa é a ideia de comensurabilidade. Tá legal? Certo, pessoal? Tá? E nesse caso, eu posso inventar um objeto, número racional, aqui é inventar mesmo, tá? Certo? Eu posso inventar um objeto número racional que vai me permitir, com base nessa ideia, representar a medida de x em relação a u, tá? Então eu vou dizer que eu pensando na ideia de que u é m vezes u' e x é n vezes u', eu posso pensar que x está para u, assim como n está para m, beleza? Certo? Então,
Por que eu estou falando isso? Porque medir é comparar, tá? Então, quando eu digo que C está para U, assim, X está para U, assim como N está para M, o que eu estou dizendo é o seguinte: a comparação entre X e U pode ser estabelecida como a comparação entre N e M, que são dois números naturais. Beleza? Então é nesse sentido que eu vou passar a dizer que a medida de CD em relação a U é expressa pela comparação entre os números naturais N e M. Beleza, pessoal? Certo? Então, em relação a U', as medidas de U e de X são números naturais. Em relação a U, a medida de X é um número, então, racional. Mas isso é porque eu estou inventando agora esse objeto número racional. Que é esse objeto número racional que eu estou inventando agora? É uma razão entre ou uma razão ou uma comparação entre números naturais. Beleza? Tá? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, aí que está a diferença crucial, uma das diferenças cruciais entre a forma que nós temos de pensar em número na matemática contemporânea e as ideias de número e grandeza na matemática grega. Que os gregos pensavam isso, né? Essa ideia, né? Assim, eu vou pensar na comparação entre x e u como uma comparação entre números naturais. Isso eles chamam de comensurabilidade. A diferença é que, para eles, a comparação entre números naturais, ou a razão entre números naturais, não era um número, no sentido que a gente fala hoje, que é esse que a gente acabou de falar muito, da ideia de um conjunto estender o outro. Então não tinha essa coisa de um conjunto dentro da outra. As razões estavam num lugar e tinham um nome, e os números estavam em outro lugar e tinham outro nome, que era arifimos. Razão, não sei como é em grego. Beleza, pessoal? Mas o fato era que eram coisas separadas, tá? Então, a diferença é que os gregos não viam uma coisa como extensão da outra. Tá legal, pessoal? Certo? E aí é importante dizer que a gente não vai pensar que os gregos não viam dessa forma porque eles eram mais atrasados que a matemática contemporânea. É simplesmente porque eles tinham outra forma de ver que eles queriam. Beleza? Tranquilo? Assim como os egípcios, pegando o exemplo que o João trouxe agora há pouco, não é que eles tinham só as frações unitárias porque eles eram mais atrasados, porque eles tinham outra maneira de pensar, tá? Que a gente não vai comparar com a nossa. Beleza? Mas, enfim, a questão aqui é essa. Tranquilo, pessoal? Show? Alguma dúvida? Tá. Além do Bruno, tem alguém acordado? Além do Bruno e do Danilo, que eu tô vendo. Beleza? Show? Então vamos lá. Bom, outra coisa importantíssima para a gente daqui para frente, porque a gente vai dizer em seguida, é que nesse caso, que como eu disse, os gregos chamavam de comensurabilidade, a medida se reduz à contagem. Certo? Tranquilo? Por quê? Porque medir x em relação a u nada mais é que contar quantas vezes o linha cabe em u e quantas vezes o linha cabe em x, tá? Então, uma fração é uma dupla contagem, certo? Tranquilo? Certo? Nesse caso, a medida se reduz à contagem, tá? E se só existisse essa situação, eu não precisaria dos números reais, porque os números racionais davam conta. Beleza? Certo? Se eu parar. Porque agora a pergunta chave, né, que eu vou fazer é:
isso aí vai ser sempre verdade? Em qualquer caso, eu sempre posso conseguir essa subdivisão comum. Beleza? A gente sabe que a resposta é não. Tranquilo? Se a resposta fosse sim, ou seja, se quaisquer duas grandezas fossem comensuráveis, os reais dariam, os reais não, os racionais dariam conta de qualquer medida, certo? Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai dizer agora, o que a gente vai pensar agora é que os racionais não dão conta de qualquer medida. Por isso, a gente precisa ir além do algébrico, como eu falei agora há pouco, certo? A gente precisa inventar uma nova estrutura e para chegar nessa nova estrutura, nesse novo objeto ou nesse novo tipo de número, a gente precisa de um recurso que vá além dos recursos algébricos. Os recursos algébricos não são suficientes para medir qualquer coisa. Tá legal? Então, vamos lá. Com isso, calma aí. A gente vai... bom, isso eu já falei. E aí essa pergunta é importantíssima, tá, pessoal? Que a gente já falou sobre ela várias vezes, mas assim, o que é mais intuitivo, né? Assim, sim ou não? Isso é um exemplo que eu sempre uso para ilustrar a minha ideia de problematização, tá? Que o valor das perguntas está nas próprias perguntas e não nas respostas, tá? Então agora a gente vai responder essa pergunta, certo? A pergunta de cima, tá? Dadas uma grandeza x e uma unidade U, é sempre possível determinar uma subdivisão que caiba um número inteiro de vezes de x em x. A gente vai responder que não, beleza? Que nem sempre é possível. Mas o fato dessa resposta ser não, não elimina a potência dessa pergunta, certo? Porque isso é muito surpreendente. Então, o conceito de número, o que eu quero dizer ao dizer que isso é muito surpreendente? Que o conceito de número racional, ele é muito surpreendente em relação à experiência humana com o sensível, certo? Porque essa experiência me diz que sim, beleza? Essa experiência concreta, ou posso dizer sensível, me diz que sim. Se eu pegar duas grandezas, não é possível que eu não consiga uma subdivisão minúscula que caiba um número inteiro de vezes na outra, beleza? Tranquilo? Certo, pessoal? E essa reflexão é muito importante do ponto de vista epistemológico para a ideia de número real, né, da própria ideia, e é muito importante do ponto de vista pedagógico, porque a gente precisa lembrar disso quando a gente ensina o número real na educação, no ensino médio, enfim. Beleza? Que não seja um número real simplesmente uma manipulação de radicais, tá? Certo? Então vamos lá. Então agora a gente vai responder essa pergunta, que é isso aí. A gente vai demonstrar que a diagonal e o lado do quadrado são incomensuráveis, tá? Beleza? Tranquilo? Quem já viu essa demonstração aqui? É a da antifarese, Vitor? Já viu? Acho que eu já respondi, então vi, né? Oi? Sim, então, antes eu respondi, vi da Tatiana Roque, e na aula de História da Matemática a gente trabalhou também um pouquinho. Ah, beleza. Então a gente vai fazer essa ideia, eu vou dizer assim, que ela é inspirada na antifarese, porque eu não sei construir um argumento como os gregos faziam, tá? Porque é super difícil. Porque, digamos assim, isso é uma tradução da antifarese para matemática contemporânea, porque eu estou usando simbologia, tá? E lá na antifarese mesmo você não pode usar simbologia, só construção geométrica mesmo e palavras. Beleza? Mas vamos lá. Mais alguém já viu essa demonstração? Não?
Eu acho que já, mas faz tempo. Tá, vamos lá. Então, olha só, eu vou chamar de Azinho o lado desse quadrado e de D a diagonal do quadrado, tá? E essa é uma demonstração por absurdo, por contradição, por absurdo. A gente vai chegar num absurdo, tá? Certo? Essa ideia de antifarese é ir colocando um dentro do outro, tá? É uma ideia que é parecida com algoritmo, com aquele algoritmo de Euclides. Na verdade, os gregos eles viam a antifarese e o algoritmo de Euclides como a mesma coisa, um para grandezas e outro para números. Sabe o que é esse algoritmo de Euclides para calcular MDC? Sabe o que é? Que é tipo um jogo da velha, assim, que o pessoal fala, que vai botando um número, vai subtraindo um número do outro. Ninguém sabe o que é isso que eu estou falando. Eu já vi isso. Então, é análogo com isso aí, tá? Quer dizer, enfim. Olha só, então a gente vai supor, por absurdo, que A e D são comensuráveis. Então vai existir uma unidade comum, que eu vou chamar de U, entre A e D. Então eu tenho que A é múltiplo inteiro de U e D também é múltiplo inteiro de U. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tá. Isso é hipótese de absurdo, beleza? E agora, isso aí que a gente faz, sabe que eu vou subtrair um do outro, eu vou colocando um dentro do outro, tá? Então, eu construo ali, sobre a diagonal D, eu construo um segmento congruente ao lado do quadrado, certo? E aí o que eu vou fazer é construir um quadradinho que tem aquele segmento AB1, aquela diferença ali como diagonal, tá? Como diagonal não, como lado. Beleza? Mas, enfim, por enquanto, eu construo esse segmento congruente aí, tá? E aí eu traço uma perpendicular, eu estou construindo o quadradinho que eu falei agora, tá? Eu traço uma perpendicular à diagonal, repare que todas essas construções que eu estou usando essa notação e tudo, mas isso tudo são construções com ré e compasso, tá? Lembrando que na matemática euclidiana só eram admissíveis construções com ré e compasso. O que existia era o que podia ser construído com ré e compasso, tá? Certo? Então, o próximo passo é construir essa perpendicular. Eu estou construindo um quadradinho, tá? Agora eu vou observar que eu quero observar que eu posso construir o quadradinho, tá? Porque esse triângulo aí é isósceles, tá? Então, para que seja possível a construção desse quadradinho, eu tenho que garantir que que o segmento AB1 é congruente ao segmento B1C1, tá? E isso acontece usando a propriedade de triângulos isósceles, certo? Que quando esses ângulos da base são congruentes, então os lados opostos também são congruentes. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, por que esses ângulos aqui são congruentes? Porque cada um deles é igual a metade de um ângulo reto, tá? Esse ângulo P1AC é metade do ângulo reto por construção da diagonal. E o outro ângulo AC1B1 é metade de um ângulo reto por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Enfim, mas o que eu quero garantir aqui para poder continuar a construção é que esse triângulo aqui seja isósceles. E aí, uma vez que eu tenho essa certeza, eu posso marcar ali um novo ponto D1 que estende essa construção, que completa a construção do quadradinho. Alguma dúvida? Certo? Beleza?
Aí, o que vai acontecer? Agora eu vou medir o lado e a diagonal desse novo quadradinho em termos dessa unidade comum U que eu estou supondo que exista. Isso que vai me levar à contradição, ao absurdo, na verdade. Então, olha só, eu vou chamar de A1 e de D1, respectivamente, o lado e a diagonal desse novo quadradinho, desse quadradinho menor, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse A1, por construção, ele é a diferença entre a diagonal do quadrado original e o lado do quadrado original, porque ele foi construído assim, tá? Certo? Beleza, pessoal? Então, substituindo aquilo que estava escrito ali em cima, eu vou ter que esse A1 é Q menos PU. Tá legal? Certo? Alguma dúvida nisso aí? Tá? Então, o que a gente vai concluir aqui? Que esse lado A1, ele também é mensurável em relação à unidade U. Ou seja, ele também é comensurável com A e com D. Tá legal? Porque ele também é múltiplo inteiro dessa mesma unidade comum U. Tá de boa? Foi isso que eu concluí aqui. Certo? Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida aqui? Beleza, pessoal? Tá? E é isso aí que vai nos levar à contradição, tá? Só que agora eu vou precisar observar uma outra coisa que junto com isso, na verdade, vai me levar à contradição. Eu vou observar o seguinte, que esse outro triângulo que eu desenhei ali, esse triângulo C1, enfim, C1B1D, ele também é isósceles, certo? Por quê? Cadê? Acho que está errado isso aí. Não, calma aí. Ah, tá. Não, tá certo. Olha só. Porque CB1 é igual a CD, tá? Por construção, beleza? Porque justamente eu marquei aquele ponto B1 ali, fazendo o arco ali com compasso. Tá? Então, por construção, esse segmento CB1 é igual ao lado do quadrado. Tá? Então, isso implica que esse triângulo CB1D, que é esse triângulo aqui, ó, calma aí. Tá? Esse triângulo aqui, ele também é isósceles. Beleza? Certo? Como esse triângulo aqui também é isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, como esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, então esse outro ângulozinho aqui também é igual a esse outro ângulozinho aqui. Porque cada um deles é igual a um ângulo reto, é o complementar do outro, certo? Esse aqui é o complementar desse. E esse aqui é o complementar desse, tá? Como esses dois são iguais, os outros menorzinhos são iguais também, tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida nisso? Então, isso implica que esse lado aqui, esse segmento aqui, aliás, B1C1, é igual ao segmento, é congruente ao segmento C1D, tá? Porque esse triângulozinho aqui, C1B1D, é isósceles. Tá de boa? Então, nessa demonstração, a gente usa várias vezes essa propriedade de triângulo isósceles. Alguma dúvida?
certo? Beleza? Tá. E aí, com base nisso, o que vai acontecer? A gente tem, agora, olha só, olhando para esse segmento, esse lado vertical AD, olha só, o que a gente tem? A gente tem que esse lado AD é igual ao segmento AC1, que é a diagonal do quadrado menor. Esse segmento aqui, AC1, é a diagonal do quadrado menor. E esse segmento C1D, eu acabei de demonstrar que é o lado do quadrado menor. Tá? Então, o que eu tenho aqui é que o lado do quadrado maior é igual ao lado mais a diagonal do quadrado menor. Perceberam isso? Que é isso aqui. A é igual a A1 mais D1. Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Aí, o que vai acontecer? Além disso, eu sei que a diagonal de qualquer quadrado é maior do que o lado. Beleza? Tranquilo, é uma coisa que eu posso demonstrar, mas enfim. A diagonal de um quadrado é maior do que o lado. Então, se eu tenho, veja bem, que esse A é igual a A1 mais D1, e eu sei que D1 é maior do que A1, certo? Então, eu posso concluir que A1 é menor que a metade de A. Perceberam qual é o argumento aqui? Olha só, porque se eu tenho uma soma, esse A é o resultado dessa soma. Tranquilo? Se essas duas parcelas fossem iguais, cada uma delas seria metade da soma, não é isso? Certo? Como essas duas parcelas, que são A1 e D1, são diferentes, então a parcela maior é maior do que a metade do resultado. E a parcela menor é menor do que a metade do resultado. Ok? Beleza? Então, tudo isso foi para concluir que A1 é menor do que a metade de A, certo? Beleza? Então, essas duas coisas que vão me levar ao absurdo. Tranquilo? Quais são as duas coisas? Essas duas que estão marcadas em vermelho aí no final desse slide. Eu tenho, por um lado, que A1 também é múltiplo inteiro de U. Beleza? E por outro lado, eu tenho que A1 é menor do que a metade de A. Tá certo? Tá? Agora eu vou afirmar para vocês que essas duas coisas são incompatíveis. Tá? E aí é tipicamente um argumento de exaustão, como os gregos falavam. Tá? Por que essas duas coisas são incompatíveis? Porque se eu construir um novo quadrado, um novo quadradinho, e esse lado do quadradinho é menor do que a metade de A, eu poderia repetir essa construção com um quadradinho menor. Aí eu conseguiria um terceiro quadradinho cujo lado seria a metade menor do que a metade do lado desse outro quadradinho. Ou seja, eu conseguiria um outro quadradinho menorzinho de lado A2, que seria aplicando o mesmo argumento ao A1, tá? Então eu conseguiria um novo quadradinho de lado A2, que seria menor que a metade de A1, repetindo a construção, tá? Agora, se esse novo A2 é menor do que a metade de A1, ele é menor do que um quarto de A. Beleza? Certo? Então, continuando essa construção indefinidamente,
eu conseguiria uma sequência de quadradinhos com lados AN que seriam menores que 1 sobre 2 elevado a NA. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então eu tenho que aquele A1 é menor do que a metade de A, A2 é menor do que 1/4 de A, A3 seria menor do que 1/8 de A e assim por diante. Beleza? Certo? Eu poderia continuar indefinidamente essa construção. Tá? Mas isso... Opa, calma aí. Mas isso é incompatível com todos, porque todos esses lados AN seriam múltiplos inteiros de U. Isso não é possível, certo? Tranquilo? Porque para ser múltiplo inteiro de U, esse segmento aí tem que ser maior ou igual a U. Tá legal? Só que como eu tenho AN menor que 1 sobre 2 elevado a N, A, isso é tão pequeno quanto se queira. Então, em algum momento, eu vou ter um quadradinho menor do que a unidade U. Certo? Beleza? Então, repara só. Por menor que seja a unidade U, eu estou construindo uma sequência de quadradinhos de lados que tendem a zero. Né? Porque se ele é menor do que 1 sobre 2 elevado a NA, quer dizer que a medida desses lados aí tende a zero. Tranquilo? Então, eles não podem todos ser múltiplos inteiros de U. Então, isso me diz que não importa o quão pequena seja essa unidade U, alguma hora eu vou ter um lado de um quadrado que é menor do que essa unidade. Certo? E isso é uma contradição. Tá? Então, a conclusão é que o lado e a diagonal não podem ser comensuráveis. E aí, fez sentido isso? Bom, eu vou ter que olhar de novo depois. Mas, tá. Ok. Mais alguém quer falar? Mas olha só, o argumento final é assim. Eu tenho uma sequência de quadradinhos e os lados são todos múltiplos inteiros de U. Beleza? Para ser múltiplo inteiro de alguma coisa, ele tem que ser maior do que essa coisa. Tá legal? Né? Só que, por outro lado, esses quadradinhos satisfazem isso aí. Eles são menores que 1 sobre 2 elevado a NA. Então, alguma hora, eu vou ficar subdividindo A, o resultado disso, em algum momento, vai ser menor do que U. Tá? Certo? Então, essa é a ideia. Tá legal? Enfim, mas qual é a depois vocês podem olhar isso de novo. Mas qual é a conclusão que a gente chega? É que existe uma terceira situação, que é aquilo que a gente falou, o que é mais intuitivo, etc. Que é a situação na qual U não cabe uma quantidade inteira de vezes em X e não tem nenhuma subdivisão ou linha que caiba. Beleza? Que é o que os gregos chamavam de incomensurável, e isso é muito importante, por quê? Porque nesse caso, a medida não se reduz à contagem. Certo? Tranquilo? Por quê? Porque não existe uma maneira que me permita, porque eu quero medir X em relação a U, beleza? Então, não existe uma maneira, como no caso comensurável, que eu possa contar tanto X como U em relação a uma terceira unidade comum. Beleza? Certo? Então, essa medida, ela não pode ser representada por meio de uma comparação entre duas contagens. Então, essa medida é outra coisa mesmo. Certo?
É uma medida mesmo, não é uma contagem, tá? Então, traduzindo, vamos dizer isso em termos algébricos, isso quer dizer que para representar para inventar um objeto que represente essa medida, eu preciso ir além de procedimentos algébricos, tá? Beleza? Mesmo quem não entendeu a demonstração anterior, tá de boa isso? É isso que eu acabei de falar. Tá, e aqui tem a definição de comensurável e incomensurável, né, que só para enunciar aí, que a gente já falou. E aqui, quero falar, bom, isso eram as principais coisas, mas alguns outros comentários que são importantes, tá? Isso aqui é uma coisa que essa definição de proporção atribuída a Eudoxo, né, assim que está no livro de Euclides, eu acho isso bem difícil de entender, tá? Então, assim, eu vou falar só rapidamente, essa definição, ela está aí simplesmente para dizer para vocês o seguinte, os gregos não tinham, para dizer assim, para reafirmar uma coisa que a gente sempre diz, tá? Que os gregos, quer dizer, que a gente sempre diz não, que eu sempre digo, os gregos não tinham uma ideia de número racional, mas isso não significa que eles não tivessem uma construção, uma ideia rigorosa de razão, tá? Certo? Então não é que os gregos não entendessem ou não definissem formalmente uma razão, certo? Eles apenas não consideravam uma razão um número. Então a diferença para a matemática contemporânea era essa, beleza? E essa era a definição de razão que tem uma primeiro enunciado que só funciona no caso comensurável e tem um segundo enunciado que funciona no caso geral, caso de grandezas comensuráveis e não comensuráveis. Na aula que vem, a gente vai falar de corte de Dedekind. Aí tem uma galera que fala que Dedekind se inspirou nessa definição de proporção de Eudoxo para falar nos cortes, porque essa definição, como eu falei, ela é bem difícil de entender, tá? Na aula que vem, presencialmente, eu posso até voltar a falar sobre isso. Mas essa definição de proporção de Eudoxo, ela fala basicamente que duas razões são iguais se elas podem ser sanduichadas de forma arbitrária entre as mesmas razões, entre as mesmas frações, tá? Então, esse AB e esse CD, A sobre B e C sobre D que estão escritos aí, eles podem ser números irracionais. Mas ele vai dizer que dois números irracionais são iguais se eles podem ser sanduichados à esquerda e à direita entre as mesmas frações. Ele vai dizer não, ele não diz isso. A gente que interpreta o que ele diz assim. Tá? Mas a ideia do Eudoxo para definir para enunciar uma definição rigorosa de proporção era baseada em olhar de um lado e de outro, certo? Em aproximar, melhor dizendo, de um lado, à esquerda e à direita, tá? E essa ideia de aproximar a esquerda e a direita tem muito a ver com a ideia de cortes de Dedekind, que é uma das possibilidades de construir o conjunto dos números reais formalmente e que a gente vai ver na aula que vem, tá? Beleza? Mas, assim, uma outra observação importante sobre isso que é isso que eu acabei de falar. O fato dos gregos não considerarem uma razão um número não quer dizer que eles não tivessem uma definição de razão, ou de proporção, melhor dizendo. Então, isso aí era a definição de proporção. Então, eles tinham uma abordagem rigorosa
para a discussão sobre razões e proporções. Só que eles não associavam isso, como nós fazemos hoje, a uma extensão do conjunto dos números naturais. Tá? É só para dizer que o fato de uma outra cultura não pensar na matemática da forma que a gente pensa hoje, não significa que essa cultura seja mais superficial. Tá? Beleza? Que é o que a gente... a sociedade branca ocidental sempre faz, pensar dessa forma, tá? Tranquilo? Bom, e aí, só mais algumas observações que eu quero falar. Isso aí a gente já falou. Isso aqui também, essas interpretações. Eu quero só falar disso aí. Lembra quando, só para ilustrar, vou falar isso bem rápido, que eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, que é o seguinte. Só para ilustrar isso que eu falei agora há pouco, que quando a gente fala de incomensurabilidade, ou traduzindo para a matemática contemporânea, de número irracional, a gente está falando de um processo de construção de números que só pode ser obtido por meio de uma aproximação infinita. Tá? Então, por isso que a gente vai dizer que os números reais são um completamento topológico dos números racionais. Beleza? Eu preciso, para chegar nos números reais, uma ideia de aproximação infinita. Tá? Então, isso é um exemplo disso que eu acabei de falar, tá? Porque a gente está vendo aqui, a gente está tentando medir esse quadrado azul usando o quadrado vermelho como unidade. Tá? Só que esse quadrado azul, peraí, que na verdade é esse quadrado aqui, ó. Quadrado não, desculpa. Esse retângulo azul, que é esse retângulo aí, os lados dele são incomensuráveis, certo? Beleza? Tá? Então, para falar da fórmula de área desse retângulo, eu preciso usar uma ideia de aproximação infinita, certo? Porque, repara só, como os lados desse quadrado são incomensuráveis, eu não consigo um quadradinho que caiba dentro dele. Beleza? Certo? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Tá? Porque a gente já falou bastante que para medir um retângulo de lados A e B, eu pego uma unidade de comprimento, aí eu pego o quadradinho que tem essa unidade de comprimento como lado, esse quadradinho a gente pensa como uma unidade de área, e eu vou recobrir esse retângulo com essa unidade de área. Nesse caso aí, isso não é possível, porque eu não tenho uma subdivisão comum entre os lados. Então, mesmo para falar da fórmula moral da história, no caso das grandezas incomensuráveis, os números irracionais, mesmo para justificar a fórmula de área de um retângulo, eu preciso de limite. É isso que eu quero dizer. Beleza? Certo? Porque eu não tenho como recobrir isso com quadradinhos. Certo, pessoal? Fez sentido essa ideia? Tá? Então, isso é um caso para ilustrar. Todo mundo entendeu isso aí que eu falei? Ficou de boa? Isso. Não tem como eu desenhar um quadradinho que seja uma divisão dos lados daquele quadrado ali que vai caber nesse retângulo. Tá? Não existe isso. Então, as consequências da ideia de incomensurabilidade. Isso é um exemplo delas. Tá legal, pessoal? Certo? Bom, alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, agora, para terminar a aula de hoje, só quero fazer alguns comentários sobre ensino de números
reais na educação básica, tá? E aí eu quero deixar uma pergunta. Isso é super difícil, ensinar números reais, e quando a gente vai pensar em ensinar números irracionais ou números reais na educação básica, a gente não pode deixar de pensar nisso aí, como eu já insisti bastante, tá? Então, olha só. Eu trouxe aqui, só para fechar a aula de hoje, um recorte de um livro que está dizendo aí, esse livro, qual é? Não sei se alguém aqui conhece. Que eu acho que tem uma coisa legal e uma coisa ruim, tá? Por enquanto eu estou mostrando a parte legal, tá? A parte legal é ir obtendo as casas decimais de raiz de 2 como aproximação, beleza, pessoal? Que eu acho que é uma coisa que dá tranquilamente para fazer no ensino médio. Tranquilo? Por que raiz de 2 é 1,4 alguma coisa? Porque raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, tá? Certo? E aí, continuando isso, a gente pode obter, com a ajuda de uma calculadora, ou, enfim, um Excel, a gente pode obter quantas casas decimais a gente quiser para qualquer número algébrico. Tá legal? Beleza? Não é bem isso, mas enfim, pelo menos para os números algébricos mais fáceis. Tá de boa isso? Certo? Então, isso aí eu acho uma coisa legal, né? Porque antigamente, pelo menos, muitos livros simplesmente tacavam isso na cara da pessoa, tá? Falavam, raiz de 2 é 1,41 e pronto, né? E isso é uma coisa que não custa nada você justificar. Então é muito sem sentido você colocar essa representação de raiz de 2 e raiz de 3 sem justificar, beleza? Tá legal? Tá. Dá para fazer isso até no sexto ano, assim, cara. Quando você começa a falar de raiz quadrada, você vai estimar, assim, que eles ficam, pô, professor, mas tipo assim, 10 não tem raiz quadrada, não? Aí você conversa, você mostra quem tá perto e vai aproximando, dá para fazer, tranquilo também. E aí é o começo de uma discussão que, né, depois pode desaguar nisso mais à frente. Sim. Então, isso aí vocês podem falar melhor do que eu, tá? Não sei em que ano. Eu falei no ensino médio, né? Assim. Então, eu fiz isso ontem no sexto ano, literalmente. Tava falando de raiz quadrada com eles e foi isso, cara. E aí, tipo, é porque normalmente quando eles começam a estudar, né, o livro coloca só os exemplos bonitos, né? Raiz quadrada de 49, raiz cúbica de 8. Aí eu falo, galera, só que a vida não é um morango, não. E a raiz quadrada de 10, quanto é que vocês acham? Aí eles começam, aí a gente pega a calculadora, aí eles, não, professor, tenta, tipo assim, tenta 3,2, tenta 3,3, eles vê que vai ficando no meio. Aí a gente vai afinando e fica ali multiplicando. Aí tem hora que eu viro para eles, eu pergunto, vocês querem continuar até quando fazendo isso daqui? Aí eles, não. Tipo assim, chega a hora que eles se convencem de que não vai chegar nunca, que você vai ficar chegando perto. Então já é uma ideia que tá próxima disso aí, né? Claro, ali no caso eu tô querendo falar de outras coisas, entendeu? Mas aí mais à frente, né, o que vai desaguar nessa ideia aí, que tem a ver com aproximações e tudo mais. Então, isso que o Danilo falou é exatamente o que eu quero falar aqui, tá? Porque, assim, a ideia é trabalhar com aproximações, beleza? Que, como ele falou, no sexto ano, então melhor ainda, que, como eu disse, é uma coisa que não custa nada você fazer isso, beleza? Porque isso é muito tranquilo de fazer na educação básica. Então as pessoas não fazem porque não querem, enfim. Desculpem a sinceridade, mas assim, é isso que o Danilo falou. E a outra coisa é provocar essa pergunta. Pô, mas não vai chegar nunca? Entendeu? Essa pergunta... Desculpa, pessoal. Ela teve uma menina que fez um comentário, eu lembrei agora, ela, professor, mas se não chegar, ela falou assim, é melhor não chegar para mais ou não chegar para menos? Tipo legal. Assim, ela, tipo assim, é melhor você ficar, né? Aí eu falei, cara, então, eu falei, olha, quando você chega perto o suficiente, não importa muito. Se tá muito, passou um pouco, passou e tal. É maneiro, assim, que eles começam a... Porque também ajuda a trabalhar um pouco, a fazer um movimento nessa coisa de que não tem que ser um negócio exato sempre, mas essa coisa de matemática como coisa de exatidão é bobeira, né? Dá pra gente... Essa coisa de estimar, aproximar, isso é muito importante. Sim, exatamente. Mas então,
isso é muito importante, tá? Assim, porque, de novo, é um exemplo de problematização, tá? Certo? O que importa não é ele saber a representação decimal de raiz de 2. O que importa é ele fazer essa pergunta. Não importa ele saber responder essa pergunta. O que importa é fazer essa pergunta. Pô, professor, mas não vai chegar nunca. Entendeu? Mesmo que ele não entenda a resposta dessa pergunta. Então, de novo, isso é um exemplo no qual o valor da pergunta não está na resposta, na própria pergunta. Beleza? E, em geral, na educação básica, isso é muito importante, tá? Na nossa disciplina. Na aula de hoje tem muita coisa muito importante, porque é uma aula importante mesmo. Pena que foi online. Mas olha só. Na educação básica, muitas vezes, a gente está preocupado em dizer o que é um número real, sem dizer por que é preciso ir além dos racionais. Ou seja, a gente não problematiza o conceito de número real. A gente quer logo adiantar a resposta, falar, número real é isso. Tá? Mais importante do que saber que o número real é isso, é ele fazer essa pergunta que a aluna do Danilo, os alunos do Danilo fizeram. Beleza? Refletir sobre a problematização em sala de aula. Exatamente, é isso. A problematização em sala de aula é isso que eu estou falando. Tá? A gente quer, na matemática, eu acho que na física também, na educação básica, igual eu falei na palestra da UF, lá do Com Licença, que a gente tem uma obsessão em dar respostas. Com essa obsessão em dar respostas, a gente perde a oportunidade de vivenciar a potência das perguntas. O objetivo da educação básica não deveria ser fornecer resposta para os alunos, deveria ser provocá-los a fazer as perguntas. Certo? E no caso de número real, é um exemplo muito representativo disso. Fez sentido isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Então é outra ideia do que é, porque quando eu falo isso, é tipo aquela parada. Ensinar matemática não é transmitir o conhecimento mesmo. Porque o que eu estou defendendo aqui é que o importante não é eles saberem coisas. O importante é eles saberem se provocar a fazer perguntas. Educação deveria ser isso. Tá? E agora, baseado nisso, como eu falei, esse livro aqui tem uma parte legal e uma parte não legal. Tá? A parte não legal é argumento de autoridade, que eu acho isso aqui. Beleza? Quer falar, porque matemáticos mostraram, não sei o quê. Beleza, pessoal? E aí, para terminar a aula, eu queria só falar o seguinte, lançar uma pergunta aqui para vocês pensarem, que vocês não precisam responder hoje, tá? Enfim, isso aí é mais ou menos um roteiro de perguntas que eu acho que pode ser feito, que é isso que a gente acabou de falar, e é esse exemplo que o Danilo falou. Tá? Existe algum segmento cuja medida é tal que M2 é igual a 2, que é a diagonal do quadrado, tá? Que é o raiz de 2. Tá? Isso aí é para chegar no raiz de 2. Qual é a representação decimal? Vai chegar alguma hora? Tá? Aí, nesse momento, esse roteiro aí é isso que o Danilo falou, fazer aproximações e tentar provocar a pergunta. Mas isso vai chegar em algum momento? E aí, quando é que a gente tem como é que a gente pode ter certeza que nunca vai chegar? Tá legal? Certo? Para ter certeza que nunca vai chegar, a gente precisa de uma demonstração formal. Beleza? Tranquilo? Inclusive, como eu já comentei aqui, é justamente essa questão, que é a existência de grandezas incomensuráveis, teve um papel importante na formalização da matemática euclidiana nos gregos. Beleza? Porque esse é o momento
em que a matemática se descola da experiência humana, né? A ideia de incomensurável, ela é descolada da experiência humana. Se ela é descolada da experiência humana, a experiência sensível e tal, então a experiência humana não pode ser usada como critério de verdade, certo? Então, daí a necessidade da matemática passar a ser dedutiva. Então, se a experiência humana não pode ser critério de verdade, né, para dizer quando uma coisa vale ou não vale em matemática, então o que vai ser o critério de verdade? Uma demonstração, tá? Então, no momento que a aluna ou o aluno fazem essa pergunta que o Danilo falou, será que isso vai chegar alguma hora? Certo? Como é que é a resposta para essa pergunta? Para ter certeza disso, a gente precisa demonstrar, tá? Só que aí eu acho que não é no 6º ano, né, Danilo? Aí... Não. Eu acho que assim, aí a gente pode conversar sobre isso. Mas eu acho mais importante mostrar do que demonstrar, entendeu? Eu acho que a demonstração nesse sentido é um ato de convencimento. Isso. Se o cara sentiu que, porra, não vai chegar, pra mim tá bom, entendeu? Exatamente. Pra mim tá bom, tá tudo certo. Eu concordo inteiramente, tá? Se o cara assim, se o cara se perguntou se vai chegar ou não, e se o cara sentiu que não vai chegar, tá bom, tá? Certo? Desde que você faça isso, é o que você falou na outra aula de números inteiros. Desde que você faça isso, digamos assim, com argumentos honestos, né? Tipo assim, sem ser uma parada viagem, sacou? Não, você tá fazendo a investigação ali na matemática direitinho, e aí, né, aí o cara vai ter uma intuição de que é aquilo mesmo. E aí, tá bom. Exatamente, isso aí. Beleza? Tá, então é isso. O mais importante é fazer a pergunta, tá? Mas aí, aqui a gente tem 2 demonstrações, assim, que eu acho que não precisa fazer agora, tá? Porque vocês já devem conhecer. Todo mundo conhece essa demonstração aqui de que a raiz de 2 é irracional? Deixa eu botar ela aqui. Opa. Porque tem 2 possibilidades para essa demonstração, tá? Esse primeiro caminho aí, que ele é mais conhecido, todo mundo que está aqui já viu essa demonstração? Certo? Sim. Beleza? Que você eleva ao quadrado e tal, e chega à conclusão, supõe que eles são relativamente primos, e chega à conclusão de que ambos são múltiplos de 2. Então, isso é alguma contradição, beleza? Tá, essa é a demonstração, acho que mais conhecida de que raiz de 2 é irracional, quer dizer, que não existe um número racional que elevado ao quadrado dá 2, tá? Aí tem uma outra aqui, ó, que é pela unicidade da decomposição em fatores primos, tá? Que basicamente é o seguinte: eu suponho que existe uma fração, aí aqui o começo é igual, tá? Eu tenho que, se existir uma fração A sobre B, tal que A sobre B ao quadrado é 2, então eu teria que A2 é igual a 2B2, beleza? Certo, pessoal? Agora, eu olho para a decomposição em fatores primos de A e de B, tá? Então, isso aí que eu estou escrevendo é a decomposição em fatores primos de A e de B. Alguém aqui já viu essa demonstração? Já vi. Mais alguém? Tá. Então, ela é baseada na unicidade da decomposição em fatores primos, tá? Porque aí o que vai acontecer? Eu olho para a decomposição em fatores primos de A e de B. Aí eu substituo naquela igualdade lá em cima, tá? E aí eu vou ter que A2, assim, que por um lado, A2 é isso que está escrito ali, porque é pegar A e elevar ao quadrado, beleza? Então vai ficar A2, eu vou ficar P1 elevado a 2K1, etc. Que é só pegar a decomposição em fatores primos de A e elevar ao quadrado. Aí eu vou ter decomposição em fatores primos de A2. Beleza? Mas, por outro lado, eu posso multiplicar a decomposição em fatores primos de B2.
E aí a questão que eu chego com 2 decomposições em fatores primos diferentes para o A, certo? E essas 2 decomposições em fatores primos não podem ser iguais. Beleza? Por quê? Porque na primeira, que é essa aqui, ó, nessa primeira decomposição em fatores primos aqui, o fator primo 2 necessariamente aparece com expoente par. Porque, como você levou ao quadrado, todos os expoentes são pares. Beleza? E nessa segunda aqui, o fator primo 2 aparece com expoente ímpar. Porque você levou ao quadrado e multiplicou por 2. Então, essas 2 decomposições elas não podem ser iguais. Então, esse é o absurdo. Certo? Tranquilo? Vitor, desculpa, você pode repetir? Eu não entendi como é que aquela última decomposição do A ao quadrado apareceu ali. A ao quadrado é igual a Porque 2 A ao quadrado é igual a 2B2. Bia, ia tá. falar? Tá. Eu ia pedir para repetir também. Entendeu isso que eu falei agora? Entendi. Você Não, só Bia, repetiu. entendeu? É porque aqui Essa tá. parte do 2, sim. A parte de que o expoente do B vai ser ímpar, que eu me perdi. Tá, olha só. Então tem o A2 e o B2, tá? Essa que tá aqui embaixo é porque A2 é igual a 2B2. Então eu substituí B2 por isso aqui, entendeu? Beleza? Certo? Então, olha para essa aqui. A2 é igual a P1 elevado a 2K1. Essa aqui só tem expoentes pares. Fala, o Iverson. Oi, professor. Eu fiquei na dúvida justamente nessa última linha aqui. No caso, B2 é igual a... Porque B é igual a isso aqui, tá? Entendi. Entendeu? Entendi agora, que eu tinha bugado ali agora. Entendi Tá, agora. então. É porque isso aí eu estou supondo, tá? Decomposição em fatores primos de A eu estou chamando de uma coisa e a decomposição em fatores primos de B eu estou chamando de outra coisa, entendeu? Beleza, entendi sim. Aí eu elevo as duas ao quadrado. Aí eu chego nisso aqui. Aí eu vou ter que A2 é isso aqui. Mas substituindo A2 igual a 2B2, eu vou ter que A2 também é isso aqui. Beleza? Até aqui foi. Beleza. Bia, beleza? Tá? Aí o que vai acontecer? Olha para essa aqui. Todos os fatores primos aqui estão elevados a expoente par. Concorda? Beleza? Nessa outra de baixo, o expoente do fator primo 2 é necessariamente ímpar. Porque ele é algum desses aqui. Ou pode ser até 2 elevado a 0, enfim. Certo? Por quê? Se o fator primo 2 aparece em algum desses Q1, Qn aqui, ele está elevado a um expoente par. Depois tem outro 2 aqui. Então, no final, vai ficar um expoente ímpar. Pô, se bobear, eu achei mais. Tipo assim, agora que eu entendi, fica mais fácil. Mas se bobear, eu achei mais tranquilo que o outro também. Muita gente acha isso. Assim, sempre que eu pergunto qual é mais fácil, as opiniões são muito divididas, tá? Mas Bia e o Iverson entenderam? Essa última? Tranquilo, professor. Agora dá para entender. Beleza. Bia também? Beleza? Tá. Então a pergunta para terminar a aula é, que não precisa responder agora não, tá? Dessas 2 demonstrações, vocês aproveitariam alguma coisa dela para trabalhar no ensino médio? Nesse sentido, não é para replicar essas demonstrações, tá? É para ver se tem alguma ideia nessas demonstrações que vocês usariam para convencer, como o Danilo falou, entendeu? Como é que eu sei que nunca vai acabar? Entendeu? A resposta formal é essa, entendeu? E aí no ensino médio também não precisa ser uma demonstração e também os alunos precisam entender tudo, tá? O mais importante é eles fazerem a pergunta, como eu já disse. Beleza? Tranquilo, pessoal?
Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Mas entenderam a pergunta? Aham. Danilo, Eu fico pensando aqui que desses teoremas grandões, assim, o que a gente mais, assim, talvez o que a gente veja mais profundamente na escola, sejam os teoremas fundamentais da aritmética e o da álgebra. Né? E esse aí está relacionado com o da aritmética, nessa coisa da sim, decomposição em fatores exatamente. primos e tal. Esse é baseado no teorema fundamental da aritmética. Aí eu acho que rola, assim, dependendo da turma, dá para desenrolar. Tem demonstração, assim. Bem devagarzinho, talvez com uma anotação um pouco menos carregada e tal. Mas rola. Essa anotação aí certamente não, tá? Faz os exemplos numéricos, entendeu? Sem vergonha de ser feliz. Eu acho isso que eu ia falar. Assim. Exatamente. Não é para usar Q1 elevado a L1, claro que não, tá? Bia, quer falar? Eu estava pensando, né? Até escrevi no chat. Acho que no ensino médio algumas coisas assim são legais, mas dessa forma como o Danilo falou, trazendo alguns exemplos numéricos para trazer mais assim solidez, né, para aquilo, para eles conseguirem enxergar melhor. Mas exatamente. Isso aí, lembrando que trazendo exemplos numéricos mesmo, tá? Porque lembrando da ideia de exemplo suficientemente genérico. Lembra que eu já falei isso? Que basicamente a ideia de exemplo suficiente em vez de você fazer com letras, fazer com números. Mas assim, em vez de falar, por exemplo, como eu escrevi aí, a decomposição em fatores primos de A é P1 elevado a K1, tarará. Em vez de falar isso, eu falaria assim, faz de conta que a decomposição em fatores primos de A seja, sei lá, 2 vezes 3 a quarta. Entendeu? E trabalhando com número, essa ideia aí, só que trabalhada com números. Essa é a ideia de exemplo suficientemente genérico, beleza? Tranquilo? Sim. Inclusive tem uma coisa, Vitor, eu não falei na hora para não te cortar, mas eu acho que no slide anterior, da outra demonstração, faltou um Szinho, porque, quer ver só, se você voltar da outra demonstração, suponhamos em perda de generalidade. Eu acho que você queria falar sem perda. Isso. Só para você ajeitar depois. Tá, obrigado. Depois eu ajeito, valeu. Aliás, se vocês virem esses errinhos, podem depois, se não falar na hora, depois de mandar uma mensagem, tá? Beleza? Que aí aos poucos eu vou corrigindo esses slides. Tem várias vezes que eu vejo um erro assim e corrijo. Assim. Mas às vezes eu esqueço também, tá? Enfim. Mas beleza, pessoal? Certo? Mais algum comentário por hoje? Então, por hoje é só. A aula hoje, como eu disse, é muito importante. Sugiro que vocês revejam. E semana que vem, que eu espero que seja presencial, a gente vai falar de corte de Dedekind, tá? E aí... Desculpa, tem só uma coisa, que você disse que você ia comentar da prova também. Então acho que eu vou botar lá semana que vem, tá? A prova é para fazer em casa, aí depois a gente pensa num prazo, e depois no final da disciplina a gente vai fazer as conversas sobre a prova. Tá? Tá bom. Então vai ser só uma prova e um trabalho, professor? Não, vai ser 2 provas. Vai dar tempo? Vai. Beleza. Que é a outra prova no final de tudo. Na última semana. A gente tem um problema também, tá? Que a gente tem 2 feriados, possivelmente, até o final do ano. Então tem que pensar, possivelmente vai ter que ter aula extra ainda, tá? Para poder cobrir. Porque tem um feriado do G20, tá? Que é dia 19 de novembro. Uma coisa assim, enfim, nessa semana aí. E na semana seguinte a isso, é a semana da SIAC, aqui da UFRJ. Da SIAC, não, da GIC. Já me confundi. SIAC, né? Eu acho, sei lá. Que é a semana de... Enfim, nessa semana em geral não tem aula. Porque muita gente apresenta trabalho. Talvez a gente consiga ter aula nesse dia, tá? Eu não sei se alguém aqui vai... Enfim, aí tem que ver. Certo? Então tem 2 semanas seguidas que não tem aula. Aí a gente vai precisar marcar aula extra. Bia. Vitor, também tem
naquela descrição, né, do que seriam as avaliações, tem 2 trabalhos. Um trabalho individual, né, e um trabalho em grupo. É um ou outro. Ah, que bom. Eu queria Vocês confirmar podem isso. escolher. Perfeito. Entendeu? Obrigada. De nada. Professor, pelo tempo é melhor uma prova só, hein? Não, não dá uma prova só, é muito conteúdo. A gente pode fazer 2 provas menores. Mas a prova é para fazer em casa. Beleza. Aí quanto tempo? Uma semana. Não sei. Tempo que vocês quiserem. Ah, beleza. Sei lá, uma semana, algo assim. A princípio. Vocês podem olhar a prova e depois a gente decide o prazo, tá? Certo? Beleza, professor. Beleza. Obrigado. Mas eu vou botar a prova semana que vem. Depois da aula que vem, eu vou disponibilizar a P1, tá? Certo? E o trabalho, como eu falei para a Bia, é para escolher, tá? É um ou outro. Tá? Perfeito. Então, valeu. Mais alguma coisa por hoje? Então, só falar mesmo da noite, professor. Vai entrar que horas? Vai criar o link que horas pra gente ir adiantar com os convidados, né? Eu já mandei o link lá no Google Classroom. Ah, já adiantou? Já? Link? Já mandei para os convidados também. Ah, então tá tranquilo. Vai ser. Vou mandar lá o nosso grupo. Beleza. Então, valeu. Até daqui a pouco. Tchau. Até daqui a pouco. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, Tchau. valeu. Valeu. Tchau, tchau.